Semana passada nós ficamos e estudamos o texto até o versículo 15. Nós vimos a multiplicação dos pães que aconteceu na outra margem do lago de Genezaré, ou do Mar da Galileia, lugar que foi um dos lugares mais usados por Jesus para realizar o seu ministério, ali naquela região. O ministério de Jesus, de ensino, de curas, de milagres, de expulsar demônios, ele se deu de forma muito intensa nessa região da Galileia. Até porque o Senhor Jesus, ele conhecia muito bem aquela região pelo fato de ter sido criado em Nazaré. Jesus nasceu na Judéia, ele nasceu em Belém, mas os irmãos sabem que ele teve que fugir para o Egito, porque Herodes o Grande mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, e aí, avisado por um anjo, José pegou Maria e seu filho Jesus, levou-os para o Egito, e depois que Herodes o Grande morreu, e aquela região foi dividida entre os seus filhos, e aí por isso que vocês vão ouvir falar de Herodes, o tetrarca, né? Pelo fato de que o reino de Herodes o Grande foi dividido em 4 partes. E aí, quando eles souberam que Herodes tinha morrido, eles voltaram, ficaram na Galileia, no anonimato, para que as pessoas não soubessem da especialidade daquela criança, quem aquela criança era. E aí aquela criança, Jesus, ela cresce, ela se desenvolve, se torna adolescente, jovem. É um período da história de Jesus que nós não temos. Nós vamos ouvir falar do nascimento de Jesus, nós vamos ouvir falar da sua circuncisão, nós vamos ver depois Jesus já com 12 anos discutindo, né, a lei com os mestres da lei no templo, que é quando ele deixa seus pais e fica lá, e ele diz a seus pais que ele não tinha feito nada demais, porque ele estava na casa do seu pai. E depois desse evento, nós já vamos ver Jesus adulto, Jesus sendo batizado por João Batista. Nós não temos o período da história dele entre a sua adolescência, depois dos 12 anos, até a sua idade, em que ele começa o seu ministério específico, quando ele é batizado e é ungido plenamente pelo Espírito Santo, que desce sobre ele em forma corpórea de pomba. E o pai diz: este é o meu filho amado, em que eu me comprazo. É a partir desse momento que o ministério de João Batista, que era apenas preparatório para a chegada de Jesus, começa a se acabar e o ministério de Jesus começa a crescer. Então vocês vão ver que o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. E ele fez esse primeiro milagre numa cidade perto da que ele morava, na cidade de Caná da Galileia. Depois ele vai, evidentemente, para a Judéia, ele vai participar da Páscoa, ele vai fazer a purificação do templo, ele vai realizar milagres também ali na Judéia, mas ele volta. Faz algumas coisas, não milagres, mas prega o evangelho em Samaria. Alguns samaritanos se convertem, a mulher samaritana se converte, ele volta para a Galileia e seu ministério continua ali de forma muito, vamos dizer assim, poderosa, porque era o período em que ele estava ganhando popularidade, era o período em que ele tinha ainda livre acesso para pregar em muitos lugares sem correr risco de vida. Depois ele vai voltar para a Judéia e vai especificamente passar um período na Judéia, já se preparando para a sua crucificação. Então é muito interessante. João, como eu disse aos irmãos, ele vai se deter muito mais ao ministério de Jesus na Judéia. Embora o texto de hoje, ele está tratando do que Jesus fez na Galileia e a repercussão do seu milagre da multiplicação dos pães, como nós falamos aqui quinta-feira passada. Lembrem-se que nós estudamos aqui quinta-feira passada que Jesus, ele pegou um barco e ele foi para o outro lado do mar, ou seja, ele saiu daquela região de Cafarnaum, que era uma região mais comum onde ele estava, onde as multidões lhe cercavam, pelo fato de que sabiam que ele tinha realizado muitos milagres na Judéia, sabia que Jesus estava fazendo maravilhas, curando enfermos, estava expulsando demônios, estava ressuscitando mortos. Então foi ali que aconteceu a ressurreição da filha de Jairo. Então a mulher do fluxo de sangue foi curada. Então Jesus, ele estava famoso e as pessoas queriam estar ao seu redor.
não necessariamente, talvez, para ouvir os seus ensinos, mas muito mais para serem curadas pelo seu poder. É claro que esses sinais, eles eram necessários, veja a palavra sinais, e não meramente milagres. João vai usar muitas vezes a palavra sinais, a palavra semeiam, que é sinais, para indicar que o que Jesus fazia era o Pai confirmando, através dele, que ele era o verdadeiro Messias. Porque o verdadeiro Messias, quando viesse, o ungido do Senhor, para salvar o seu povo dos pecados, o seu ministério na terra seria marcado e conduzido por sinais, por curas, por milagres, por ressurreição de mortos, por expulsão de demônios. Então isso são evidências de que ele realmente, verdadeiramente é o Messias. Agora, o problema é que o povo não estava levando muito isso em consideração. Não estavam tão preocupados com o Messias espiritual. Estavam muito mais preocupados com aquilo que ele podia fazer. Não é diferente hoje, né? As igrejas que lotam mais, as igrejas que mais crescem, são as igrejas que apenas falam sobre o que Jesus pode fazer, e não o que Jesus é. E não o que Jesus pode fazer na nossa vida espiritual, de nos perdoar dos pecados pelo fato de ele ter carregado a nossa culpa e sido punido em nosso lugar, para que através dele nós possamos ter vida. O perdão dos pecados, a reconciliação com o Pai, a reconciliação com Deus, a salvação eterna, e é isso que nós vamos ver aqui. Nós lemos do verso 1 ao 15. Hoje nós vamos trabalhar do verso 16, nós lemos do 1 ao 18. Não, eu estou no 5, é no 6, foi no 1 ao 15 mesmo. Capítulo 6 de João, nós lemos do 1 ao 15, estudamos esse texto. Hoje nós vamos ler do 16 ao 40 e vamos tentar ver se dá para trabalhar esse texto todo. Mas vamos começar a leitura no verso 1, porque quem não veio a semana passada vai entender o contexto, se pelo menos ler o que está a partir do verso 1. Amém? Está com sua Bíblia aberta aí? Evangelho de João, capítulo 6, verso 1. Eu estou vendo os irmãos, só não sei identificar direito, porque eu estou sem os óculos aqui, é tudo embaçado, mas tá bem, dá para ver os irmãos, tá? Sem problema nenhum. Diz assim a palavra: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão. Veja, olha a razão porque a numerosa multidão seguia. Olha a razão. Porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura de enfermos. Estavam seguindo ele por causa disso. Verso 3. Então subiu Jesus a um monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Nós vimos que Marcos vai dizer que ele foi para essa região para poder descansar com os seus discípulos, lembram? O livro de Marcos, que vai relatar esse mesmo acontecimento, vai dizer que os discípulos tinham acabado de chegar da evangelização, expulsão de demônios, pregação do evangelho, estavam cansados, e aí Jesus vai chamá-los para um ambiente muito mais tranquilo para descansarem. Só que essa tranquilidade não vai acontecer, porque essa multidão vai alcançá-los. Eles vão atravessar de barco. A multidão está pela margem do lago, né, ou do mar da Galileia, indo a pé. Indo pela margem de onde a multidão estava, provavelmente de Cafarnaum, até a região onde Jesus estava, perto, em Betsaida, Júlia, onde ele estava ali, era mais ou menos 16 quilômetros. Já pensou? 16 quilômetros esse povo estava caminhando para poder alcançar o outro lado do mar, que Jesus tinha atravessado muito mais rapidamente de barco, com os seus discípulos. Então vamos lá. Verso 4 diz: ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, porque ele estava em cima do monte, lembrem, ele conseguiu ver de longe que as multidões estavam vindo pela margem. Ele ergueu os olhos e, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Até porque o outro texto vai dizer que ele vai ensinar essas multidões vão ficar famintas, já está anoitecendo, os discípulos pedem para ele dispensar a multidão, porque a multidão devia ir para casa, comprar seu pão, se alimentar e ir embora. E aqui Jesus já questiona Filipe e diz: onde compraremos pães para lhes dar a comer?
mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários, ou seja, 200 dias de um salário de um trabalhador comum. Ele está dizendo, olha, não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Era primavera, então havia grama naquela região seca. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Nos evangelhos vão dizer que eles assentaram em grupo de 100 e em grupo de 50. Verso 11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Eu expliquei a vocês como se deu esse milagre. Esse milagre não foi um milagre de criação, mas foi um milagre de multiplicação. Jesus não chegou do nada e criou pão, e criou peixe. Vocês estão entendendo? Ele não realizou uma obra criadora. Ele realizou uma obra multiplicadora. Ele pegou algo que já existia, e aquilo que já existia permanecia se multiplicando. Aí os irmãos dizem: como assim, pastor? Não sei. Alguns acham que Jesus, quando deu graças, agradeceu ao Pai pelo pão e pelos peixes, a partir do momento que ele entregou aos seus discípulos e começou a partir, aqueles pães, eles não deixavam de ter pão a mais. Vocês estão entendendo, né, o que eu estou dizendo? Vai partindo e o pão nunca se acaba. Vai partindo o peixe era frito, frito é no óleo, né? Assado. Não no óleo, mas provavelmente em alguma brasa, né? Um fogo de lenha. Assaram aquele em pedra, assaram aqueles peixes, e ele foi partindo o peixe também, e aí esse peixe foi se multiplicando. Provavelmente foi isso que aconteceu. Enquanto o povo tinha fome e pegava, tinha pão. Enquanto o povo queria comer peixe, tinha peixe. Irmão Roberto? Corretíssimo. Correto. É isso mesmo. Semelhante ao milagre da panela de azeite lá da viúva. Quanto mais ela enchia as outras panelas, mais ela tinha, né? Ou continuava tendo. Até que acabou as panelas, não é isso? Então não tinha mais necessidade também de continuar a multiplicação do azeite. Assim também, o povo não estava com fome. Imagine, irmãos, eram 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Continue lendo o texto comigo. Versículo 12, de João 6, versículo 12. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eu disse a vocês que não eram os restos. Não era o farelo do pão que tinha caído no chão, não era a espinha do peixe, se era que tinha espinha, não sei, mas era os pedaços mesmo, para que não se desperdice. Por quê? O texto vai dizer que eles juntaram, né? Assim, pois, fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. O texto de Marcos, né, vai dizer que também peixes, né? Que também sobrou peixe, pão e peixe. Por que eles guardaram aquilo? Para o futuro. Uma coisa que nós precisamos aprender com Jesus, nesse texto, e eu frisei para vocês, é o perigo do desperdício. Às vezes a gente desperdiça muitas coisas. Desperdiçamos dinheiro, desperdiçamos água, desperdiçamos energia, desperdiçamos comida. E nós temos que ter sabedoria naquilo que nós fazemos. Às vezes a gente, não é para você ser mesquinho, não é para você achar que deve segurar as coisas porque aquilo vai faltar. Mas se Deus tem nos dado, e tem nos dado abundantemente, isso não quer dizer que eu deva gastar abundantemente. Mas eu tenho que ter sabedoria e ser um bom mordomo naquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. É ou não é verdade? Se o meu dinheiro não dá para comprar o que eu quero comprar, então eu vou comprar apenas aquilo que eu preciso comprar. Porque nem tudo que eu quero eu preciso, não é verdade?
Nem tudo que eu quero eu posso comprar, e nem tudo que eu quero realmente vai ser bom para mim. Então nós temos que ter muita sabedoria. Às vezes a irmãzinha ou o irmãozinho, deixa eu colocar o irmãozinho, né, também, né? Só falo das irmãzinhas, deixa eu falar dos irmãozinhos, né? Às vezes o irmãozinho está lá com a sua televisãozinha funcionando direitinho, uma bênção. Mas passou uma propaganda de uma televisão que está em promoção, que fala, que canta, que você usa seu celular através dela, que é show de bola. Mas que está dividindo em 50 vezes, ou em 30 parcelas, de R$30, sei lá, ou de R$40. O irmão está ali, não está endividado, está com sua televisão boa, e aí o que é que ele faz? Realmente eu vou comprar uma televisão nova. Nada contra, viu, do irmão comprar sua televisão nova. Mas às vezes não é o momento. Às vezes pode ser que ele se precipite, faça uma dívida muito grande, compre no cartão, e aí depois acontece um problema, ele precisa comprar uma medicação que é cara, ou aparece um problema com algum familiar e ele vai ter que gastar um pouquinho do dinheirinho dele, pode se apertar, pode atrasar uma parcela, duas, e aí cartão eu não preciso nem contar, que vocês já sabem muito bem como é que funcionam essas coisas, né? Eu estava vindo essa semana e um rapaz estava na fila da padaria e ele estava falando com o caixa. Rapaz, o caixa perguntou, você vai pagar com cartão? Ele disse, Deus me livre. Eu tinha um cartão, eu fiquei com uma dívida de R$9.000 que pulou para 28, porque eu atrasei. Estou acabando de pagar esse mês. Eu já quebrei tudo. Eu não quero mais nunca. Não é para todo mundo. Algumas pessoas sabem administrar isso, mas nem todo mundo sabe. Porque o cartão é algo que você tem, ou é um dinheiro que você não tem, mas que está ali nas suas mãos e que você pode gastar. É ou não é verdade? Você não tem o dinheiro, mas você tem um cartão e pode comprar. Esse é o problema. Se você não for um bom administrador, e aí? Então Jesus aqui, ele faz o seguinte, pega o que sobrou, ninguém vai jogar fora. Está todo mundo farto, o povo comeu, e se sobrou é porque muita gente pegou mais do que precisava. Sempre tem esses, né? Que vão pegar mais do que precisa. Os esfomeados, que comem com os olhos. Né? Minha esposa é que diz, cuidado para você não comer com os olhos. Porque às vezes a gente bota um prato maior do que nós precisamos ou necessitamos, porque está comendo com os olhos. E muita gente ali, quando viu o pão, o peixe, pegou mais do que precisava. Tanto que sobrou. Porque saiu pegando muito mais do que precisava e não conseguiu comer o que tinha pegado. Então sobrou, pega de volta, devolve, porque aqueles discípulos poderiam precisar daquele pão e daquele peixe depois, e o próprio Jesus, 12 cestos. Ou então dar a outras pessoas que estavam com fome, que eles iriam encontrar. Ou até a própria multidão poderia receber alguma parte para usar no outro dia, na sua volta para a sua casa. Mas vamos para o nosso texto, versículo 14. Veja só, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia de vir ao mundo. Eles citam Deuteronômio 18, aquele texto que Moisés diz que virá um profeta semelhante a ele, que falará as palavras de Deus. Esse profeta, em Atos capítulo 3 e em Atos capítulo 7, é identificado como o Senhor Jesus Cristo. Ele é esse profeta, ele é o Messias. Então eles até reconhecem. Agora sim, chegou o profeta que nós esperávamos. É ele. Só que na mente deles, eles não estavam entendendo que Jesus Cristo, ele veio para libertar o homem do seu pecado. Ele veio para tirar o homem da condição de culpa, de juízo diante de Deus, tirar o homem da condição do inferno, da condenação eterna. Eles não entendiam isso. Na verdade, o pensamento deles era apenas terreno. Na mente deles, eles estavam com a seguinte compreensão: é esse homem que vai nos dar pão, ou seja, não vai faltar pão, ele é poderoso, ele é sábio, então ele deve ser o nosso rei, para nos guiar numa luta contra o Império Romano que nos escraviza, para nós sermos a nação mais poderosa da terra. Olha aí o versículo 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Lembrem-se, irmãos, não esqueçam que o reinado de Cristo não é desse mundo, como João capítulo 18, verso 36 diz, o meu reino não é deste mundo. Ele já começou a reinar quando ele veio e quando realizou a sua obra de salvação. Ele já começou a reinar onde? Nos nossos corações.
O reino dele já foi estabelecido aqui, ele já reina em nossos corações, mas há um reino verdadeiramente terreno, há um reino eterno, há um reino universal, que ele vai, sim, ele já é o cabeça, mas que ele vai estabelecer de forma plena. E isso vai acontecer quando houver o juízo final, a ressurreição dos mortos, o juízo final e a restauração do novo céu e da nova terra. Então é uma área que a gente não vai entrar agora, que eu já ensinei muito isso para vocês, mas para quem não estudou ainda isso, saiba que esse reino de Cristo, que vai ser estabelecido para todo sempre, é um reino que se complementará com a segunda vinda dele. O evento principal para o estabelecimento desse reino se dará de forma plena, né? Se dará com a segunda vinda de Cristo. Até aí tudo bem? Então vamos para os textos de hoje. Verso 16. No verso 16 diz assim: ao descambar o dia, os seus discípulos, ao descambar o dia quer dizer o quê? Que o dia está se acabando e está começando o quê? A noite. Cuidado para você não entender isso aqui errado, pensando que ele já é o outro dia. Ainda não é o outro dia. Porque os judeus, eles contam um dia de 18 às 18. Não é isso, irmão Alberto? Estou certo? De 18 a 18. De 18 horas às 18 horas. Isso é um dia para um judeu. Estão entendendo? Isso, do pôr do sol ao pôr do sol. É isso. Então, está acabando o dia porque está chegando às 18 horas da noite. E depois das 18 horas já é um novo dia. Mas, na verdade, está acabando um dia também no sentido de começar a entrar a noite. É isso que os outros evangelhos vão dizer. Abra comigo, deixe marcado aí em João 6, e abra comigo, por favor, em Marcos. Marcos capítulo 6. Saia de João 6, deixe marcado, que a gente vai voltar, e vá para Marcos capítulo 6. Veja aí versículo 35. Marcos 6, verso 35. Explica melhor, só para você entender. Diz aqui: em declinando o quê? A tarde. Está vendo como é? Lá diz em descambando o dia. Aí aqui em Marcos diz em declinando a tarde. Marcos 6, verso 35. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já é avançada a hora, ou seja, está escurecendo. Naquela época não tinha poste com energia elétrica, não tinha nada disso não, viu, irmãos? O lugar era deserto, então seria o quê? Escuridão. Quem já morou aqui no sítio e já ficou sem energia sabe que é um verdadeiro breu, como nós chamamos lá na Paraíba. Já moraram em sítio? Já, né? Já ficaram sem energia no sítio, só com a luz de lamparina? Se for lua cheia ainda é uma maravilha, né? Se tiver nublado e chovendo, pior ainda. Usa ali aqueles lampião a gás, né? Ou então aquelas lamparinas de antigamente que se usava querosene e botava aquele tecidozinho que ficava ali pegando fogo. Vocês sabem disso? Eu sei também. Eu vim do interior, sei o que é isso. E como sei, fede que só, a casa fica com cheiro de querosene, todo mundo fedendo a querosene, é uma maravilha, mas aquilo é que é bom, aquilo é que é vida, aquilo é que é vida boa. Hoje a gente só quer ar-condicionado, só quer, nem muriçoca dá, com querosene rolando dentro da casa o tempo todo, não dá nem muriçoca. E para espantar muriçoca, eu usava aquele redondinho que é feito, que eu esqueci o nome agora. Sentinela, isso mesmo. Tem coisa melhor? Aquilo não faz mal à saúde, não faz nada. Aquilo é feito com esterco de gado. Então, para espantar muriçoca. É assim, meus irmãos. Hoje o povo usa o quê? Um negócio eletrônico, SBP, coloca lá na tomada. Aquilo faz um mal, é um veneno para o povo. Bom é sentinela, é coisa boa. Ou então um mosquiteiro, que a gente dormia ali debaixo. Quando era criança, se sentia seguro com aquilo. Era uma maravilha. Mas vamos deixar essas saudades das coisas do nosso interior
e vamos entrar aqui no texto. Então veja, descambando o dia é a mesma coisa de declinar a tarde aqui. Já era avançada a hora, e os discípulos pedem no verso 36 do capítulo 6 de Marcos: despede-os, para que passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Aí vem o milagre da multiplicação, aí depois Jesus vai despedir as multidões, quando eles querem fazer ele rei, ele vai despedir as multidões e ele vai, olha, sair de fininho, vai dar uma ordem aos discípulos, dizer: olha, vocês vão pegar o barco agora, está ficando de noite. Os discípulos eram pescadores, uma boa parte deles, conheciam aquele lago na palma da mão. Então, para eles navegar à noite ou de dia naquele lago, não tinha problema, porque eles estavam acostumados com aquela região. Por isso que Jesus, com tanta segurança, diz: peguem um barco e vão para outra margem, depois eu encontro com vocês. Observe aí, verso 17. 16 e 17 de João 6. Voltei para João 6. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. Ou seja, quando começou a escurecer, os discípulos desceram para o mar. Por quê? Porque no versículo anterior, diz que Jesus se retirou sozinho para o monte. Mas aí o que acontece? Volte para Marcos, por favor, só para vocês entenderem isso. Capítulo 6 de Marcos. É mais completo. Veja o versículo 39. Capítulo 6 de Marcos, verso 39. Só para a gente melhorar aqui o entendimento desse texto. Não temos pressa, a gente vai até onde der, tá bom? Importante a gente entender o texto. Veja o que Jesus diz aqui no versículo 39 de Marcos 6. Então, Jesus lhes ordenou, ele não pediu não, tá? Ele ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, ok? Repartir os pães, ok? Verso 42, todos comeram e se fartaram. Depois recolheu. Os que comeram pães foram 5.000 homens. Agora veja o verso 45. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a outra Betsaida, ou Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedidos, subiu ao monte para orar. Volto para o capítulo 6 de João. Não é mais completo? Aqui diz o seguinte: enquanto a multidão estava querendo fazer ele rei, ele pega os discípulos e diz: vocês vão pegar um barco, vocês vão para o outro lado, para a outra margem. Na verdade, eles vão em direção de Cafarnaum, ele que fica perto de Betsaida, a outra Betsaida, porque ele estava aqui em Betsaida Júlia. Então, ele vai para o outro lado, vocês vão para o outro lado. Talvez eles tenham perguntado: e o senhor? Tinha ficado um barquinho lá. Vocês vão ver que um barco extra tinha ficado para Jesus. Todos os discípulos vão em um barco. Talvez, provavelmente, eles viajassem, ora em um barco só, ora em 2 barcos menores, e dividiam os 2 barcos entre eles. Aqui nós vamos ver que os discípulos, provavelmente os 12 discípulos, pegam um barco, quando ele ordena. Por que pegam um barco? Porque eles acham, é claro, pela lógica, eles dizem: o Senhor vai precisar do quê? De um barco para poder voltar. Já que ele fez o seguinte: vocês vão na frente, eu vou despedir a multidão. Só que em Jesus, em vez de despedir a multidão, eles até pensaram inicialmente que Jesus ia voltar, porque João vai dizer que eles vão esperar ainda um pouco, só que eles vão obedecer, vão seguir, e aí Jesus, em vez de voltar, ele vai orar. Ele vai despedir a multidão, vai se sair do meio daquela multidão que queria transformá-lo em rei, e vai para o monte, vai mais para cima do monte que estava naquela planície, e fica sozinho orando ao Pai durante um bom tempo. Nós vamos ver o tempo quando a gente começar a ler o texto aqui. Voltem para João 6, estão com João 6? Estou confundindo vocês, indo para João e para Marcos? Não, né? Está tranquilo, né? Se tiverem dúvida, perguntem. Vamos lá. Então aí você vê em João 6, verso 16, ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, e o verso 17 diz: e tomando um barco, só um barco, passaram para o outro lado, rumo ao quê? A Cafarnaum. Veja, em Marcos diz Betsaida, mas porque era próximo.
Cafarnaum era o porto principal que eles iam aportar. Tá? E aí diz, rumo a Cafarnaum, já se fazia o quê? Escuro. E Jesus ainda não viera ter com eles. Agora pare um pouquinho. Eles devem ter saído nesse barco entre 6 horas da noite às 8, 9 horas. Vamos pensar assim, na primeira vigília. Os judeus dividiam a noite em 4 vigílias. Tá? Os romanos em 3, né? Eu posso ter confundido aqui, tá? Mas era de 3 em 3 horas. Por exemplo, de 8 às 21 horas, de 6 às 21 horas, ou de 18 a 21, primeira vigília. De 21 horas, que é 9, até 12, segunda vigília. De 12, meia-noite até 3 da manhã, terceira vigília. E de 3 da manhã até 6 da manhã, quarta vigília. Observe, por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem um tempo que Jesus demorou em oração até se encontrar com os discípulos que vão navegar e vão ficar num sufoco enorme, numa tempestade terrível no meio daquele mar. Vamos lá? Vamos continuar o texto. Veja aí, por favor. Diz aqui, e o mar começava, já se fazia escuro, e é interessante, no versículo 17, no final, ele diz, e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar, ou seja, eles começaram a navegar, o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo, que soprava. Interessante isso. O mar começava a agitar-se, o texto é bem claro, porque diz aqui que as coisas não estavam nada fáceis, né? E aqui, irmãos, o que é que acontece? No verso 18, verso 19 diz, tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse, sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Ok? Joia. Agora, eu quero ler com vocês um outro texto que é semelhante a esse, só para vocês entenderem ainda melhor. Abra em Mateus, por favor. Mateus 14, 25. É o mesmo texto. Mateus capítulo 14. São textos paralelos que trazem alguns acréscimos para o nosso texto de hoje. Mateus 14, versículo 25. Vinte e 24 e 25. Mateus 14, 24 e 25. Vocês vão saber que horas Jesus chegou naquele barco. Jesus, quando subiu para orar, eles tinham descido para ir para o barco, não era? E já era noite. Então, quando eles desceram para ir para o barco, era a primeira vigília. Entre 18 horas, 6 da noite, até 9. Então, foi nesse período que eles saíram. Não sei se de 6, de 6 e meia, de 7 horas da noite, não sei se de 7 e meia ou de 8 horas, não sei qual hora eles saíram. Mas eles saíram quando anoiteceu. Saíram cedo, porque queriam chegar cedo e dormir. Não é verdade? Queriam chegar cedo lá do outro lado e descansar, dormir. Estava todo mundo de barriga cheia. Tinha que navegar, chegar do outro lado e descansar. E esperar Jesus se encontrar com eles, é lógico. Só que veja o que Mateus 14, verso 24 e 25 diz. Entretanto, o barco já estava longe, e há muitos estádios da terra, ele não diz quantos, João vai dizer 25 a 30, açoitado pelas ondas, porque o vento era o quê? Contrário. Então eles estavam indo para uma direção, só que o vento estava contrário à direção que eles iam. Então eles navegavam, mas o vento trazia o barco de volta. Então era essa luta, eles tentando atravessar contra um vento forte, uma tempestade, e as ondas e o vento trazendo eles de volta. Era um barco pequeno, gente.
Barco de pescador simples, com remos na mão. Não tinha motor, não. Se tivesse motor era mais fácil, né? Ele atravessaria ali rápido, mas era no braço. Agora você imagina uma tempestade com ondas fortes e com vento contrário. Então, olha o que Mateus vai nos ensinar e nos dizer no verso 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Qual foi a vigília que Jesus chegou? Quarta. Vamos relembrar? Primeira vigília vai de 6 da noite a 9 da noite. Primeira. A segunda vigília vai de 9 da noite até meia-noite. Segunda. A terceira vigília vai de meia-noite até 3 da manhã. A quarta vigília vai de 3 da manhã até 6 da manhã. Qual foi a vigília que Jesus chegou para se encontrar com eles? A quarta. Então Jesus, quando foi andando sobre o mar e chegou para eles, era entre 3 da manhã às 6 da manhã. Então, primeiro, volto para João. Primeira lição que nós precisamos aprender aqui. João capítulo 6. Primeira lição. Aqueles discípulos remaram quase 10 horas. Ou seja, se eles saíram de 6 da manhã, de 6 da noite, ou 7 da noite, imagine como foi essa tempestade. O texto diz aqui em João, no capítulo 6, verso 19, que eles navegaram uns 25 a 30 estádios. Cada estádio tem uma média de 200 metros. Então, eles navegaram em torno, vamos dizer, 30 estádios a 200 metros, 3 vezes 2, 6. 6 quilômetros no mar. Para atravessar o mar todo, era em torno de 8 quilômetros a 9 quilômetros para atravessar. Então, eles já estavam no meio, né? Bem no meio do mar, um pouquinho passando do meio. Agora imagine essa tempestade como foi forte. O mar é profundo. Não é um mar aberto, mas é um lago, né? Um lago muito profundo. É água doce, não é água salgada. Então o que acontece? Eles estão ali lutando contra a tempestade. Eram pescadores experientes, não estavam conseguindo avançar. Veja, de 7 da noite, 8 da noite, até 3, 4 da manhã. Eu fiquei pensando, eu digo, eita, foi embora o pão, foi embora o peixe que eles comeram, porque foi luta, viu? Jesus estava fazendo o que nesse período? Lembram? Orando. Orando. Imagine o tempo que Jesus passou orando. Outra pergunta, será que nessa oração de Jesus, ou melhor, antes, será que quando Jesus mandou esses discípulos atravessarem um mar sozinhos, ele não sabia que iria haver a tempestade, não? Sabia ou não sabia? Por que Jesus mandou os discípulos para o olho da tempestade? Ele não faz isso conosco muitas vezes? Faz ou não faz? Ele não permite que nós passemos por certas tempestades na nossa vida? Isso quer dizer que ele nos abandonou? Não. Porque enquanto os seus discípulos estavam navegando ou remando em meio a uma tempestade, Jesus estava orando por eles. Com certeza. Eles estavam sendo protegidos pelo Senhor. E outra coisa que o texto nos ensina é que Jesus não nos deixa sozinhos. Eles estavam ali na tempestade, Jesus já estava orando por eles, nada demais estava acontecendo, a não ser o sofrimento e a dificuldade. Mas no momento certo, o Senhor vem andando sobre o mar. Ele andou mais ou menos 4 quilômetros, 5 quilômetros, 6 quilômetros sobre o mar, em direção aos discípulos, e aqui é um grande milagre, né? Somente Deus pode realizar isso, né? De forma tão grandiosa, operando na vida de seu filho. E aí ele vai direto, os discípulos se assustam, eles veem que aquele vulto, aquela pessoa se aproximando, desesperados com aquela luta que eles estavam passando. Essa tempestade não é aquela outra, tá? Que Jesus está dormindo, não, tá? Aquela tempestade que ele está dormindo no barco é outro evento. Essa tempestade aqui que eles estão enfrentando, Jesus não está no barco. Ele vem depois a pé, de onde ele estava, depois de ter orado, e ele vai chegar para eles, ele permite que eles passem algumas horas ali na luta. É interessante
que eu acredito que esses discípulos, com certeza, eles desejariam naquele momento que Jesus estivesse com eles. Às vezes é assim, às vezes parece que o Senhor está distante de nós. Até parece que nós estamos enfrentando lutas sozinhos. É ou não é? Às vezes passamos certas circunstâncias em nossas vidas que nós achamos que estamos sozinhos, que até oramos a Deus e pensamos que o Senhor está distante de nós. Isso não é verdade. Quando Deus não nos responde tão rapidamente às nossas orações, ou não parece que Ele está presente em nossa vida, isso não é porque Ele não esteja presente. Com certeza Ele está cuidando de nós. Agora, somente no tempo determinado para Ele é que as dificuldades que nós enfrentamos vão passar. Porque através das dificuldades o Senhor tem muito a nos ensinar. Com certeza os discípulos que tinham visto Jesus multiplicando os pães e os peixes e saíram dali edificados, saíram ainda mais fortalecidos quando viram Jesus caminhando sobre a água. E aí vocês lembram que os evangelhos vão dizer que Pedro vai perguntar: se és tu, então deixa eu ir até você. Lembram que Pedro também vai caminhar, ele vem, vai caminhar, e depois Pedro teme, ali o mar, as ondas, e ele começa a afundar e pede para Jesus salvá-lo. Jesus o salva e vai com ele até o barco, entra no barco, as coisas vão se acalmar, o vento contrário vai deixar de existir. Por quê? Veja o que o texto diz, irmãos, em João 6, versículo 20 e 21. Mas Jesus lhe disse: sou eu. Quando eles ficaram com medo, quando viram aquele vulto, quem é que poderia vir andando sobre o mar? Os evangelhos vão dizer que eles vão gritar que é um fantasma, eles têm medo. Pensam que é um fantasma, ou seja, algum outro ser que não é deste mundo. Eles têm também a cultura supersticiosa deles, eles tinham também. E aí ele diz, quando eles veem que é Jesus, eles ficam possuídos de temor. Jesus sabe disso, e de longe Jesus diz: sou eu, não temais. Então eles conheceram a voz do pastor, né? E nós conhecemos a voz do Senhor. Uma coisa é certa, irmãos, que quando estamos enfrentando dificuldades, com certeza várias vozes nós podemos ouvir. Mas há uma voz que nós conhecemos e conhecemos plenamente. Se somos realmente dele, somos ovelhas do seu pasto, nós não deixaremos de ouvir a sua voz. Porque ele sempre falará conosco. Sou eu, não temais. Agora veja verso 21. Então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou. Observe, assim que ele entra no barco, o texto é claro. E logo. Às vezes a gente passa desapercebido, no que lê. E logo. Ainda faltavam uns 4 quilômetros para chegar. Mas assim que ele entrou no barco, logo o barco chegou ao seu destino. Provavelmente o vento contrário se aquietou. E as coisas foram muito mais fáceis. E o mar se tornou calmo. E eles chegaram com muita facilidade ali naquele lugar. Não sei se 5 da manhã, cedinho, 3h30, 4 horas da manhã. Mas chegaram cedinho ali. E em segurança. Podemos até dizer que com Jesus no barco nós sempre chegaremos ao destino certo, né? E o destino que nos aguarda é o que Ele tem preparado para nós. Amém? Vamos continuar o texto? Dá tempo, né? Tem um tempinho ainda. Quer parar por aqui ou vamos continuar um pedacinho mais? Dá para ir? Dá, não dá? Mais 10 minutos. Amém? Verso 22. No dia seguinte, veja, aí sim, o dia seguinte. Porque Jesus, quando ele chega no barco, já é de manhã, já é o dia seguinte. Só que ele agora vai enfatizar no dia seguinte, porque não é o dia seguinte depois desse acontecimento aqui, não. É o dia seguinte depois da multiplicação dos pães. É porque agora ele vai se referir à multidão. Jesus não atravessou o mar? Não foi? A multidão ficou aonde? Ficou lá, do outro lado. Vocês vão saber que a multidão ficou lá pela leitura aqui. Porque eles ainda vão procurar Jesus. Eles achavam que Jesus, como os discípulos atravessaram num barco, e um barquinho ficou lá, que era o barco para Jesus atravessar, só que Jesus atravessou a pé, sobre o mar, e ninguém sabia disso, só os discípulos que viram, mas o barquinho de Jesus estava lá.
A multidão sabia que o barquinho dele estava lá, sabia que ele tinha subido ao monte para orar, então estavam tranquilos. Olha, ele está aqui, né? Quando chegou o outro dia, que o outro dia amanheceu, tanto Jesus como os outros discípulos já estavam do outro lado, mas a multidão não sabia. Então o que é que acontece? Vamos ler, verso 22 e 23. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele, olha aí, com seus discípulos, tendo estes partido sós. Então a multidão fez a seguinte reflexão: opa, peraí, tem alguma coisa errada. Tinha 2 barcos. Os discípulos foram, Jesus não foi. Ficou um barco. Jesus também não foi nesse barco. Então Jesus deve estar onde? Aqui, né? O que é que a gente vai fazer? A multidão que tinha comido pão e peixe? Vamos procurar ele. Vai que de repente ele multiplica pão de novo. Já era outro dia. A fome já tinha chegado. Vamos para ele. Vamos ver se tem mais pão para a gente. Vamos ver se tem mais peixe ou alguma coisa a mais. Não é assim, né? Tem um bocado de gente que vai para a igreja só para receber alguma coisa de Deus. Não que seja pecado você ir à igreja para orar ao Senhor, para clamar ao Senhor, para te abençoar, não. Mas, na verdade, você tem que ir primeiro para buscá-lo, para conhecê-lo, para servi-lo, para entender o plano dele para a sua vida, o plano da redenção, o perdão de pecados, né, a libertação da culpa, da condenação eterna, e aí o resto vem. Todas as bênçãos são derramadas sobre nós por meio de Cristo. Só que as bênçãos materiais não significam nada quando comparadas às bênçãos espirituais que o Senhor nos dá. Então veja, verso 23. Entretanto, no barco, e que Jesus não embarcara neles e com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graça. Como é que a gente entende esse verso 23? Eu estava lendo alguns comentários, e os comentários dizem o seguinte, que Tiberíades era uma cidade capital, grande, forte, que ficava ali perto, onde Jesus tinha multiplicado os pães. E aí o que é que aconteceu? Veja, a multidão era de mais de 5.000 pessoas, vocês lembram? Irmãos, vocês já pensaram, mais de 5.000 pessoas numa margem de um lago, é gente demais, não é? Com certeza aquele povo chamou a atenção de muita gente ali próxima. O que é que aconteceu? Quando os donos, os que negociam com barco, que dá carona, que cobra para atravessar, que aluga barco a pescadores, que leva a gente de um lado para o outro, transporte. Lá de Tiberíades, souberam que tinha uma multidão, que tinha seguido Jesus, que estava lá perto deles, de Tiberíades, foi que eles pegaram, vamos pegar o barco da gente, vamos levar para lá que o povo vai ter que atravessar o mar. Claro, muita gente poderia voltar andando, mas primeiro, tem muita lama, tem água, a terra é pesada, e são 16 quilômetros. 16 quilômetros. Eles já tinham andado pela mais de 16 quilômetros no dia anterior. Estavam famintos, comeram, tinham recobrado as forças. Mas no outro dia, se tivesse gente mais velho, se tivesse criança, ter que andar 16 quilômetros de volta, porque eles vão perceber que Jesus não está mais ali também. Vão ficar sem entender. Como é que pode? O barco dele está aí. Ele não foi de barco. Não vimos ele passando no nosso meio para ir a pé. Porque Jesus também poderia ter ido a pé os 16 quilômetros, margeando o lago para encontrar com seus discípulos lá. Só que Jesus foi pelo meio do mar, né? Foi andando. É interessante isso. E aí o que acontece? Os barqueiros, quando souberam que ali havia uma oportunidade para eles ganhar dinheiro, né? É os Uber da época, né? Os táxis da época, eles foram lá para aquela região. Por isso que no verso 24 fica meio fora de contexto, né? A gente vai ler e diz, o verso 24 diz assim, quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos, 23, entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graça. Verso 24. Quando, pois, viu a multidão, aí a multidão já sabia, procurou Jesus, não achou. Não entenderam como foi que Jesus passou pelo meio deles.
Só que eles perceberam, ele não está mais aqui, nem ele, nem seus discípulos. Como ele foi, não sabemos, que o barquinho dele está aí. Vocês vão ver que eles vão até questionar. Dê um pulinho aí, para o verso 25. Verso 25 aí do capítulo 6 de João. Veja o que é que eles vão questionar quando eles encontram Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegastes aqui? Vocês estão entendendo que eles ficaram incomodados? Porque eles procuraram Jesus e disseram: mas rapaz, Jesus foi orar, ninguém viu mais Jesus, ele deixou o barquinho dele aqui, não vimos ele passando no nosso meio. E aí, quando eles encontraram Jesus, a primeira coisa que eles perguntaram: mestre, quando chegastes aqui? Eles estavam encucados com isso. Vamos lá, versículo 24, antes desse. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Estavam procurando Jesus, partiram para o lugar que eles sabiam que Jesus ia, porque era um dos portos, um dos lugares onde as pessoas naturalmente desciam, em Cafarnaum. Então eles pensaram, ele só pode ter ido para Cafarnaum. Eles podem ter ouvido também Jesus ordenando aos seus discípulos que partiram para Cafarnaum, que partissem para Cafarnaum. E aí no verso 25, chegaram em Cafarnaum para procurar Jesus. Os textos dos evangelhos vão dizer que ali Jesus já tinha curado enfermos. Muitas pessoas souberam que eles estavam ali e tinham levado enfermos para ele, e ele já tinha curado enfermos. Veja como o ministério de Jesus era muito dinâmico, né? Ele já chegou ali, já tinha gente esperando, já tinha gente doente, ele já tinha curado gente, e ainda tinha essa multidão procurando ele. E aí eles encontram. Não foi difícil encontrar Jesus, né? Um homem com a importância dele, e as pessoas todas correndo atrás do Senhor. Leia comigo, por favor. Eu vou parar aqui no verso 27. Mas vamos ler o verso 25 ainda antes e o 26. E aí, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegastes aqui? Já vimos isso, né, irmãos? Verso 26. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Veja, eles viram. Aí você pergunta: mas pastor, e eles não viram os sinais? Eles não viram os milagres? Eles não viram que o Senhor ressuscitou o aleijado no tanque de Betesda? Eles não viram que o Senhor já tinha curado muitos enfermos, provavelmente, muitas daquelas pessoas que estavam naquela multidão? Eles não viram, provavelmente, a ressurreição, ouviram falar da ressurreição da filha de Jairo? Será que já tinha acontecido? Talvez. Eles não ouviram a história, talvez, da mulher do fluxo de sangue, de tantos outros doentes, talvez até do endemoniado gadareno, que tinha sido liberto? Eles não viram e não provaram do comer do pão e do peixe que tinha sido multiplicado para uma multidão enorme? Mas Jesus diz: olha, vocês me procuraram não porque viste sinais, mas eles viram. Mas Jesus está dizendo: vocês viram, mas não enxergaram. Não enxergaram o quê? O significado de todos esses milagres. Porque o significado de todos esses milagres não é o milagre em si, mas é para quem esses milagres apontam, para quem esses milagres testificam. Por isso que o nome é sinais, porque eles são sinais que evidenciam, que esclarecem, que mostram, que testemunham. São sinais feitos por Deus, através de Cristo, que testemunham que Jesus Cristo verdadeiramente é o Messias e o Filho de Deus. Então eles não estavam vendo isso. Eles viram os sinais, mas não entenderam os sinais. Porque se eles tivessem entendido os sinais, eles estavam procurando Jesus com outra motivação. Se eles entendessem o porquê daqueles acontecimentos, eles estavam atrás de Jesus com outra razão, com outra motivação. E é isso que Jesus vai exortar e vai lançar na cara deles, dizendo que eles estão errados. Vocês estão errados.
Observe aí a resposta de Jesus no verso 26. Em verdade vos digo, me procurais não porque vistes sinais. Vocês viram, mas não entenderam os sinais. Mas porque comestes dos pães e vos fartastes. E aí no verso 27 ele diz, trabalhai não pela comida que perece, que se acaba, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem, olha aí, o Filho do Homem, que tinha sido profetizado por Daniel, vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Olha aí, Deus o Pai o confirmou. Vamos entender aqui esses dois versículos. Primeiro, no verso 26, quando Jesus diz que vocês me procuram não porque viram sinais, mas porque comeram dos pães e vos fartastes. Jesus está dizendo que eles estavam buscando por uma motivação ou por motivações erradas, equivocadas. Quantas pessoas enchem as igrejas por motivações equivocadas? Eu vou para a igreja porque eu estou precisando de um emprego. Eu vou para a igreja porque eu estou precisando que o Senhor me dê alguma bênção na área financeira, ou o Senhor transforme a vida do meu marido. Tudo bem, é até uma motivação boa ir para a igreja para que Deus transforme a família. Mas primeiro Deus precisa transformar a pessoa. Primeiro a pessoa precisa conhecer a Cristo, o Evangelho, para Deus começar a transformar ela e a partir dela transformar a sua família. Então veja que o processo se dá por uma comunhão, por uma fé que você deposita nele, por uma necessidade que você vai entender que é muito maior do que as coisas físicas. De que nós somos pecadores, que estamos afastados de Deus por causa do pecado, e que se não tivermos Cristo como nosso Salvador, nós estaremos perdidos. Que a partir do momento que nós passamos a ter uma comunhão com Cristo, por meio da fé, que é isso que ele vai dizer nesse discurso, que a gente vai dar continuidade na próxima semana, quando ele vai dizer que tem que crer nele, tem que crer nele para ter a vida eterna. Quando a gente crê nele, se relaciona com ele, começa a ter intimidade com ele, e a nossa vida passa a ser transformada, aí as outras coisas, família, casamento, relações, trabalho, tudo começa a mudar. Mas a motivação tem que ser a certa. Quem tem que ser buscado em primeiro lugar é ele, é a pessoa dele, e não as coisas que ele pode oferecer em termos materiais, entendam, mas as coisas que ele tem a oferecer em termos espirituais. Isso sim é o que ele quer oferecer em primeiro lugar para nós. Vocês lembram que quando aquele aleijado foi pendurado, colocado por cima de um telhado por 4 pessoas e desceram aquele aleijado ali, o que foi que Jesus fez em primeiro lugar? Perdoados estão os teus pecados. Ele não curou ele de imediato. A primeira coisa que Jesus tratou foi do coração daquele homem, da vida daquele homem, da sua relação com Deus. Perdoados estão os teus pecados. Porque provavelmente o coração daquele homem estava cheio de arrependimento e de fé. E aí Jesus diz, já de imediato para aliviar a sua alma, perdoados estão os teus pecados. E pronto. Aí quando começam a murmurar e começam a questionar, quem é este que perdoa pecados? Somente Deus pode perdoar pecados. Porque eles entenderam que não foi um pecado que o homem tinha cometido contra Cristo pessoalmente, mas eram os seus pecados como um todo, da sua história de vida. Então ele fala como Deus, perdoados estão os teus pecados, já confiando que esses pecados seriam perdoados pela obra, antecipadamente, pela obra que Cristo iria realizar na cruz. Ele iria morrer pelos pecados dele. E aí ele já diz enfaticamente, profeticamente para aquele homem. E aí quando começam a murmurar, ele diz, para que vocês entendam que o Filho do Homem não tem somente poder para perdoar pecados, então levanta, toma o teu leite e anda. Aí vem a cura da deficiência depois. Ele não só é o que perdoa, mas ele é o que tem o poder de Deus para realizar o que ele bem quer. Então, meus irmãos, entendam que Jesus aqui vai dizer, olha, vocês estão me buscando por motivações equivocadas. Depois Jesus vai dizer que, apesar de terem visto seus milagres, eles não tinham entendido como sinais que apontavam para ele como o Messias espiritual e o Filho de Deus. E terceiro, que o interesse desse povo era apenas no pão físico. Era apenas no pão físico e não na vida espiritual, não na correção de suas vidas. Verso 27, eles interpretaram as palavras de Jesus de forma errada, mas quando Jesus diz aqui, trabalhai não pela comida que perece, Jesus está dizendo aqui
que o alimento físico jamais satisfará o vazio do coração, jamais livrará o homem da sua condenação eterna, jamais livrará o homem da culpa do seu pecado. Por isso que ele diz aqui, trabalhai, mas o trabalhar aqui, nós vamos ver que não é um trabalho no sentido de você viver pelas obras, mas ele vai dizer que o trabalhar aqui é o confiar nele, é o depositar a fé nele, é o ir até ele com a fé, é esse trabalhar. Por isso que ele diz, trabalhai não pela comida que perece. Ele não está dizendo que a gente deve ser preguiçoso, ele não está dizendo que a gente não deva trabalhar, ganhar o nosso dinheiro, ganhar o nosso salário, comprar o nosso pão. Não é isso que ele está dizendo. Mas ele está dizendo aqui que deve haver muito maior esforço na nossa vida em ter uma relação com ele. Quando comparamos a vida física com a vida que Jesus nos dá, Jesus Cristo tem que ser a prioridade. Por isso que ele diz aqui, olha, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Trabalhar pela comida que subsiste para a vida eterna é crer em Jesus Cristo. Nós vamos ver isso mais na frente. Porque é o Filho do Homem que dá. Ele diz aqui, olha, a qual o Filho do Homem dará, porque Deus o Pai confirmou com o seu selo. Jesus está dizendo aqui que ele dá essa comida, e essa comida é ele mesmo. Ele vai dizer, eu sou o pão do céu, eu sou o pão da vida. Quem comer da minha carne, beber do meu sangue, tem a vida eterna. Então essa vida que é ele mesmo. Essa comida que existe para eternamente é a sua própria pessoa. Em último lugar, ele diz, e o Pai colocou o selo, em mim, O Pai o confirmou com o seu selo. Ele usa, a terceira pessoa, se referindo a ele mesmo. O Filho do Homem tem o selo do Pai, que certifica que ele é o verdadeiro Messias. Ele já tinha dito no capítulo 5 que o Pai testemunha dele, lembram? Testemunha dele. As obras que eu faço são as mesmas obras que o Pai faz. O Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Tudo que eu faço é porque o Pai realmente realiza por mim. Então, lembrem-se disso. Paremos aqui e a gente continua na próxima semana, amém? Leiam o capítulo todo em casa, meditem nesse capítulo, que ele é muito edificante. Ele é uma bênção. Então, que Deus nos abençoe e que nós saiamos daqui nesta noite lembrando, primeiro, que as tempestades da nossa vida, elas duram um determinado tempo. E que às vezes pode parecer que Jesus não está conosco, mas Ele está conosco. Ele tem cuidado de nós. E que no tempo certo essas coisas que se acalmam. Em nossos corações eles vão ter paz, por meio da graça do Senhor. Depois nós vimos também, irmãos, que se estamos com Cristo, sempre chegaremos seguro ao destino certo que Ele tem reservado para nós. Também aprendemos aqui que devemos nos esforçar muito mais pela comida que não perece. E a comida que não perece é Cristo. Nos esforçar para estarmos unidos a Ele. Lermos a palavra, orarmos mais, estarmos em comunhão com a igreja, nunca nos afastarmos do Senhor. Porque somente Ele é quem pode nos dar a vida eterna. Somente Ele. As outras coisas a gente tem que lutar e tem que trabalhar, mas sabendo que tudo isso vai passar. Por isso que não deve ser a prioridade das prioridades. Jesus é quem deve ser a prioridade em nossas vidas. As outras coisas a gente tem que fazer, porque também a Bíblia nos ensina a não sermos preguiçosos. Mas lembrem-se, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, que seja feita para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Que o Senhor nos abençoe.